E aí, estamos de volta para falar de um assunto importantíssimo, dando continuidade às 5 solas. Hoje vamos falar de sola gratia, somente a graça. Quero me utilizar de um texto sagrado, Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos amados, definir graça de modo sucinto, até podemos fazer, entretanto, é importante entendermos que a definição de graça é muito mais profunda e gloriosa. Poderíamos dizer que a graça equivale às riquezas de Deus oferecidas aos eleitos à custa de Cristo. Ou ainda, a definição mais comum, graça é favor concedido de Deus a pecadores que merecem a sua ira. Dr. Tozer definiu graça como a boa vontade de Deus que o inclina a conceder benefícios àqueles que não os merecem. O fato é que no cerne desta palavra, deste termo, graça, está a ideia de favor divino. A palavra hebraica para graça, que foi usada lá em Gênesis capítulo 8, foi traduzida na versão NVI da Bíblia como benevolência. Está escrito assim, ó, a Noé, porém, Deus mostrou benevolência. Ou, como nós costumamos chamar, Deus mostrou graça. Na língua grega, a palavra graça é a tradução de charis, que significa graciosidade ou favor gracioso, favor imerecido. Se você prestar atenção no que está escrito em Efésios, logo no capítulo 1, verá que a graça é a iniciativa soberana de Deus para salvar pecadores. Foi Deus quem tomou a iniciativa para nos salvar. Foi necessário que Deus viesse até nós para nos salvar, gente. Pois nós estávamos mortos em delitos e pecados. Efésios capítulo 2, verso 1 diz isso. Vocês estavam mortos e ele vos ressuscitou. Morto não reage. É necessário uma ação única de Deus. Isso porque Romanos capítulo 3, versos 10 e 11 diz: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Porque nós não buscamos, porque morto não reage, morto não ouve, morto não atende, morto não fala. Foi Deus que pela sua graça nos ressuscitou, que nos vivificou. Salvação não são as obras que eu realizo. Salvação é o que Cristo fez por mim. Salvação não é mérito, salvação é graça. Graça, unicamente graça. Devemos entender que a totalidade da vida cristã é impulsionada e fortalecida pela graça. E eu posso afirmar isso porque está escrito em Hebreus 13, 9. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, não por alimentos. O apóstolo Pedro também diz que devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você observar ainda o Salmo 112, verso 4, diz que Deus é gracioso, misericordioso e justo. Ainda, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10, diz que Ele é o Deus de toda graça. E João 1,14 diz que Jesus é cheio de graça e cheio de verdade. Isso é, a graça faz parte da essência de Deus. Ele não apenas tem graça, Ele é a própria graça. Sola gratia é uma das 5 solas da Reforma Protestante e afirma que salvação é concedida exclusivamente pela graça de Deus. Não são pelos méritos humanos, não por obras, não por méritos futuros, alguma coisa que ainda farei, uma cooperação humana, não, em absoluto. Salvação é um presente merecido, oferecido por um Deus misericordioso a pecadores indignos, que mereciam o inferno. A Bíblia ensina que todos os seres humanos estão mortos em seus delitos e pecados. Efésios 2:1. E, portanto, se estão mortos, são incapazes de buscar a Deus por iniciativa própria, porque morto não reage, gente. É somente pela graça soberana e eficaz que Deus regenera, que Deus chama, que Deus justifica, que Deus santifica o pecador. A graça não apenas torna a salvação possível, a graça, ela efetivamente salva. Não é possibilidade, é certeza. Sola gratia rejeita qualquer sistema que condicione a salvação à cooperação humana ou à capacidade de um ser humano de responder por si mesmo. Até mesmo a fé que salva
é um dom da graça. Deus concede tanto o arrependimento quanto a fé ao eleito. Vou provar isso. Primeiro ponto, Deus concede arrependimento. Atos 11, 18. Esse é um relato do fato que aconteceu lá na casa de Cornélio, lembra-se? Quando Pedro foi visitar a casa de Cornélio. O texto diz que Deus foi quem concedeu aos gentios o arrependimento para a vida. O nome disso é graça. Agora, Deus concede a fé. Filipenses 1, 29. Diz assim: vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente a graça de crerdes nele. Isso é, a graça de crer nele, não creríamos se não fosse a graça. Agora, tem implicações diretas na vida cristã. Primeira, humildade, não há espaço para vanglória. Todos os que foram alcançados pela graça, sabe, é Deus que me salvou. Segundo aspecto, segurança na salvação. Foi Deus quem começou a boa obra em nós. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Terceiro ponto que eu destaco, uma aplicação prática. Confiança na soberania divina. A graça de Deus é irresistível para os seus eleitos. Ele salva de fato e não apenas potencialmente. Não, em absoluto. Ele salva, sola gratia. Nos lembra que não somos salvos por sermos bons, mas porque Deus é bom. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, inimigos de Deus. E esse amor imerecido que sustenta a vida cristã do início ao fim. E bendito seja Deus. Sola gratia, salvação somente pela graça. Eu lembro a você que a Reforma Protestante, isso foi fundamental para que se estabelecesse seccionasse e todos pudessem saber que salvação não é aquilo que você faz, não são as obras, não é mérito, não é em favor, não é por conta de uma igreja, por conta de um líder, não. Salvação é graça. Eu e você merecíamos o inferno. E Deus, pela sua graça, aquilo que eu não mereço, Deus nos concedeu. Concedeu a você, concedeu a mim. Bendito seja Deus por isso. Sola gratia significa que nós chegaremos no céu quando ou morrermos e formos para a glória, ou quando Jesus vier em glória, né, e tivermos nosso corpo glorificado, então nos uniremos a todos os demais santos e estaremos lá com ele. O fato é que não tem, no livro do Apocalipse, quando aparece os santos glorificando a Deus, não tem ninguém batendo no peito, dizendo, olha, eu estou aqui porque eu aceitei, eu voluntariamente fui a ele. Não. Eu lembro a você, você estava morto e Deus te ressuscitou. Morto não reage. Outro aspecto, Romanos capítulo 3. Eu li para vocês já e reitero agora. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Esse negócio de eu busquei, eu voluntariamente, não existe isso, meu filho. Não existe isso. Se existisse, seria por mérito. E Deus não salva meritoriamente. Deus salva pela graça. Isto é, você e eu merecíamos o inferno. Nós não reagimos à bondade de Deus. Se não fosse Ele virem até nós, nós não teríamos como sermos salvos. Salvação é Deus vindo, agindo, para que nós, mortos em delitos e pecados, pudéssemos ressuscitar. E agora, vivendo em novidade de vida, a graça continua operando em nós. E nós agora reagimos a essa graça, servindo ao Senhor, nos santificando e realizando boas obras. Lembra você que a carta de Tiago, em momento algum, contrapõe tudo isso que estamos falando. O que está escrito é, presta atenção, a salvação é pela graça, mas todos os salvos realizam obras, porque a obra é uma evidência de que você foi salvo, ok? A obra é o resultado da salvação, não é a causa da salvação. A obra é o resultado. Você foi salvo, então você realiza boas obras, porque para isso fomos salvos, para vivermos em novidade de vida, para glorificarmos a Deus e fazermos boas obras.
Obras que glorifiquem o nome dele. Obras resultado da graça que operou em nós e que nos salvou, nos regenerou, nos justificou e apenas agora nós respondemos a essa graça, trabalhando para a glória do nome de Jesus. Apenas isso. Deus te abençoe. Sola Gratia. A falta de conhecimento dessa doutrina gera nas igrejas algo terrível que adoece as pessoas. Tem muita gente achando que o mérito é dele. E o mérito da nossa salvação é de Cristo, somente, única e exclusivamente de Cristo. Sola Gratia, somente a graça. Me aguarde no próximo episódio. Vamos continuar com as demais solas. Deus te abençoe. Forte abraço.